aí, como é que você está com a sua própria história? Já se reconciliaram? Hoje vamos falar a respeito de nós nos reconciliarmos com a nossa própria história. A gente está aí nessa série, né? Falando a respeito de amar a si mesma para poder amar o outro, né? Jesus disse, deixou 2 mandamentos. E primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento, amar o próximo como a si mesma. Então, para que nós venhamos amar o próximo, precisamos nos amar, porque amar o outro depende de como nos amamos. E hoje nós vamos falar a respeito de nos reconciliarmos com a nossa própria história. Cada uma de nós tem uma história, tem uma superação, tem um fracasso. Cada uma de nós tem um caderno de histórias, tem um livro escrito de histórias. E nós estamos aqui juntas para falarmos a respeito de dor. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de que nós precisamos assumir a nossa história, mesmo que seja uma história muito difícil e mesmo que seja uma história que você muitas vezes não consegue lidar, quer esconder. Quando a gente começa a assumir tudo que a gente já passou e a gente começa a extrair experiências disso e a gente começa a observar onde errei, onde acertei e assumir o protagonismo dessa história, né? O Augusto Cury fala muito a respeito disso, de sermos protagonistas da nossa própria história, assumir a nossa identidade. Quantas de nós tem uma bagagem de história, de superação, outras de muitos fracassos, outras de fracassos e conquistas, outras de conquistas, que em algum momento da vida teve alguma perda, alguma situação. Mas o que eu quero falar hoje aqui é: precisamos tomar conta de quem somos, precisamos nos alinhar novamente, nos estabelecer relacionamento conosco, um relacionamento conosco de intimidade, não é? Por isso que a gente fala sobre reconcilie-se com a sua história, se reconciliar, não é? É se apegar, se aproximar da história, assumir a sua história, buscando se conhecer e buscando entender todos os seus processos por onde você já passou, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do coração, assumir essa totalidade com ônus e bônus, né? Eu tive 2 divórcios, já falei para vocês lá, quem me acompanha desde o primeiro vídeo, sabe? Eu fiz questão de contar que eu já passei por 2 divórcios. É fácil para mim? Não. É fácil me desnudar diante das pessoas e contar das minhas mazelas? Claro que não, não é fácil. Mas quando nós entendemos por onde passamos e nós entendemos, precisei passar, não tinha maturidade para lidar. Quando a gente assume o que a gente fez, assume a nossa debilidade e a gente começa a entender os processos da nossa história, tudo fica menos difícil e a gente começa a desenvolver a nossa identidade e a nossa percepção, e aí a gente começa a se conectar consigo mesma e a gente vai assumindo as nossas histórias. Sim, eu tive dificuldades, tive muitos erros, também tive acertos, mas tive 2 divórcios na minha história. Então, que para mim hoje eu levo para as pessoas o que eu fiz de errado. Tento fazê-las entender, olha, eu errei aqui, então tenta não ir por esse caminho para você não errar também. Tive as minhas parcelas de culpas, não é? Tive os meus equívocos, não é? Então, eu posso falar de mim, não posso falar do outro, só posso falar ao meu respeito e me assumir com tudo que eu tenho. Então eu tenho fracassos, tenho conquistas, tenho vitórias, tenho derrotas. Aí assim a vida segue e assim a gente vai compreendendo quem a gente é, as nossas limitações, as nossas estruturas emocionais. Isso é muito importante para que a gente venha desenvolver uma vida diferente
história diferente, não é? Para que a gente não precise repetir processos. Então, como é libertador quando a gente consegue olhar no olho da outra pessoa, de outras pessoas e dizer, olha, eu tive fracassos na minha vida, tive dificuldades na minha vida e com elas eu tenho aprendido, não é? Eu sou hoje Mitilene por conta de que eu tenho uma história que me acompanha. Então eu preciso... Gente, se você só me visse antes, você vai dizer, e com certeza as pessoas que me conhecem de antes vão dizer, Mitilene mudou? Porque eu jamais imaginei que eu falaria isso para vocês. Porque uma das dores da depressão foi o que é que vão dizer a meu respeito? O que é que vão falar de mim? O que vão pensar sobre mim? Porque meu primeiro divórcio foi algo muito difícil. Os dois foram, mas no meio de tantas pessoas eu não sabia lidar com a situação e as pessoas também não sabiam lidar, porque a gente prega que não tem que ter divórcio. De repente, né, dentro da minha comunidade, uma pessoa divorciada ali, né, vai ser mau exemplo para as outras. Quantas vezes eu busquei a aceitação das pessoas, botava aquela carapuça de séria, tentava combater e debater com as pessoas. Eu era advogada de mim mesma. Quantas pessoas falavam mal, pessoas que se alimentavam na minha mesa, amigas, deixaram de ser amigas, né? Porque eu estava mais como uma ameaça, não é? Do que como uma amiga. E precisei passar por tudo isso, apunhalada pelas costas, enfim, gente, passei por muita coisa. Mas sabe, todas essas coisas por onde eu passei têm me feito melhorar quem eu sou hoje. Então eu sou resultado das experiências que eu tive e da história que eu tive. E quantas vezes eu buscava a aceitação das pessoas? O que eu queria era aceitação, era acolhimento. E eu tive foi julgamentos, né? Colocaram cargas sobre mim que eu não conseguia carregar. Então, e quantas vezes eu me permiti passar por situações que eu não precisava passar, porque eu queria me sentir pertencida, porque eu queria ser aceita por outras pessoas dentro da minha comunidade. E quando muitas vezes eu pensava, falava assim, meu Deus, eu não precisava passar por aquilo, né? E passei porque eu queria tanto receber dos outros um acolhimento, uma aceitação, um apoio, e eu não tive isso. Então eu tive mais julgamentos, apontamentos, calúnias e mais calúnias. E que se eu fosse colocar ao pé da letra, gente, ia ser complicado para resolver judicialmente. Mas eu decidi, sabe o quê? Pegar tudo isso, transformar tudo isso para me melhorar, para ser melhor para mim, para ser melhor para os meus e para ser melhor para Deus. Então, o que hoje eu quero dizer para você é: se conecte consigo mesma, se aceite, entenda que foi necessário passar. Teve erros, teve acertos, ótimo. Quando a gente começa a sondar tudo, os erros e acertos, a gente consegue fazer um balanço, a gente consegue continuar vivendo. Deus é Deus de oportunidades, Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de relacionamentos, Deus é Deus de intimidade, Deus é Deus acolhedor. Então Ele está junto conosco para nos fazer chegar adiante, aonde nós precisamos chegar. Precisamos dEle e precisamos da cura dEle em nós. Uma coisa que eu quero muito que você acredite e coloque no seu coração: nós precisamos ser melhores do que antes, mas não quer dizer que tenhamos que ser melhores do que os outros. Eu preciso ser melhor que antes, não melhor que o outro. Mas para isso eu preciso me conectar com a minha história e dizer: passei por isso sim, superei sim, hoje sou nova pessoa sim, Deus me trabalhou na minha vida sim, tem mexido nas minhas estruturas sim, e eu vou continuar a vida com marcas, com cicatrizes das guerras que eu enfrentei. Umas eu venci, outras eu não venci, mas eu vivi. E o que eu quero falar para você é isso: tente se reconectar consigo mesma,
assumindo a sua história, não se escondendo dos outros, mas se apresentando principalmente para Deus, quem vai trabalhar no teu interior e curar as tuas feridas. Fazendo dessa forma, você vai ver que Deus vai te fazer ir a patamares mais elevados. Deus vai te levar a níveis mais elevados. E assim o nome dele vai ser glorificado e você vai se sentir feliz e alegre. Quem nunca cometeu erros na vida? Todos nós. Então, uns pecados tão hediondos, pecados horríveis, mas todas nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, que em nome de Jesus você seja despertada a viver o novo do Senhor e assumir as tuas mazelas e dizer: Senhor, muito obrigada pelas marcas das experiências, muito obrigada pelos choros que já chorei, até porque, gente, só é consolado quem chora. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem não chora não é consolado. Só quem chora é consolado. E Deus quer nos consolar. Então, o que eu quero trazer para você hoje é um incentivo ao teu coração. Assuma a tua identidade com tudo, com ônus, com bônus, e Deus vai se encarregar de fazer o resto pela sua vida. Né? Outro dia eu falei a respeito disso no meu vídeo. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se até aqui a mão do Senhor tem te sustentado, vai permanecer. E a tua história com ônus e bônus será para a glória de Deus. Eu não conheço outro que tenha a capacidade que Deus tem de transformar maldição em bênção. E o Senhor, Ele faz isso por nós nas nossas vidas. Quem eu era e quem eu sou hoje. Quem você era, quem você é hoje. Graças a Deus e ao que você já caminhou nessa terra. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor aqueça teu coração, que te faça melhor do que ontem, mas não melhor do que os outros. Mas somos melhores em Deus? Sim. E nós precisamos desenvolver o amor próprio? Sim. Deus conta com a gente e a gente precisa do Senhor. Ele é a nossa força que nos rege. Na verdade, somos completamente dependentes dele, tanto você quanto eu. Então vamos assumir a nossa história? Deixar a vergonha de lado, levantar a cabeça, porque não vai ter acusadores para você. Quando a gente assume a nossa história, os acusadores se afastam, porque eles gostam de escuridão. Mas quando assumimos as nossas mazelas e trazemos para a luz, não tem como as trevas vir sobre as nossas vidas, porque a luz está posta sobre as nossas fragilidades, as debilidades, as nossas imaturidades, os nossos devaneios, não é verdade? Quando a luz do Senhor entra na nossa história, não tem treva, não tem escuridão que possa continuar. Pense nisso. Um beijo no coração. Tem os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, passa pra frente. Compartilhe com outra pessoa que vai precisar. Faz a tua inscrição no canal. Dá seu like se você gostou. Se você não gostou, dê o seu dislike. Mas faça alguma coisa para eu saber que você estava lá. Escreve lá alguma coisa, uma sugestão. Se foi tocado na tua vida, fala comigo e fala para mim. Vai ser importante para o meu coração também esse feedback, essa troca. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estamos juntos.